hoje o nosso projeto, né? Estamos dando continuidade a esse projeto chamado Bastidores Literários. Hoje é com a Cleo Busato. Tô pondo o arroba dela aqui para quem chegar depois não ficar perdido, né? Olha lá, vou fixar aqui o comentário. Vou apresentar um pouco dessa pessoa que a gente vai conversar hoje, dessa querida. Então vamos abaixar a música e eu vou falar um pouquinho dela para vocês. Cleo Busato é uma artista da palavra. Publicou seu primeiro livro, Dorminhoco, em 2001. Tem mais de 25 obras editadas entre literatura para crianças e jovens, teóricos sobre oralidade e mídias, que venderam aproximadamente 280 mil exemplares. Fazem parte de programas de leituras e catálogos internacionais, como o da Feira do Livro Infantil de Bolonha, na Itália. Em 2016, a Fofa do Terceiro Andar foi a finalista ao Prêmio Jabuti na categoria juvenil. Contou contou histórias para mais de 150 mil pessoas no Brasil e no exterior. Produziu e narrou histórias no meio digital, resultado de uma pesquisa que originou 5 mídias, 3 livros e que foi o tema da sua dissertação de mestrado na UFSC. Formou em torno de 80 mil pessoas em oficinas e palestras com os temas de narração oral, leitura, literatura, mestre em teoria literária pela Universidade Federal de Santa Catarina, pesquisadora transdisciplinar formada pelo Centro de Educação Transdisciplinar CETRAN São Paulo. Gente, eu tô até com medo de conversar com ela. Esse aqui é o nosso projeto chamado Bastidores Literários, da editora Gira Brasil. Eu aqui só represento, né? Então eu dou as boas-vindas a vocês que estão aqui nessa live especialíssima. O objetivo dessa live, Bastidores Literários, é dar a voz, né? E espaço a esses profissionais envolvidos nessas criações, né? Nessa coisa mágica do mundo literário. Então agora que eu apresentei a Cleo, apresentei o nosso projeto, eu vou convidar ela a vir para cá. Vamos lá aqui participar comigo. Já te mandei o convite aí. Ah, que linda! Oi, Ivana. Oi, tudo bem? Tudo bem? Desculpa aí, você está falando, pode continuar. Imagina! Eu estava te apresentando, né, para as pessoas que estavam aqui chegando, entrando. Sempre tem mais um, mais dois que vai chegando devagarinho, né? Tá certo, tá certo. Mas você estava apresentando aí a editora, pode continuar, termina aí a sua apresentação, que eu estou aqui quietinha e quando chegar a minha vez você me chama. Tá. Para quem chegou agora, esse é nosso projeto de abril, né, dos bastidores literários, que é quando a gente traz os talentos que transformam ideias e conceitos em livros literários, que trabalham nessa área aqui que é mágica, né? Porque a gente tem sempre uma coisa assim, uma troca muito bacana quando você fala com o autor, Na verdade, são artistas. Para mim, são todos artistas, porque é autor que virou artista plástico, que faz uma performance, que faz narrativa, que transdisciplinar. Você fala assim, gente, isso é todo mundo artista, né? Então, assim, dentro desse projeto, a gente vai falar alguns tópicos, né? São temas, mas a gente não está preso a isso, não. Então, eu vou abrir aqui para a Cleo falar um pouquinho dela. O nosso convidada de hoje é a Cleo, e que vai contar para a gente um pouco do seu trabalho, do seu dia a dia, os projetos literários, esclarecer essas curiosidades, né, de processo criativo, quais são suas leituras favoritas, enfim.
passo-lhe a palavra. Obrigada, Ivana, obrigada pelo convite, obrigada, Brita, também, por me convidar por estar aqui. E boa tarde a quem está aqui no Brasil, boa noite para quem está aí na Alemanha, para quem está na Europa. É sempre um prazer estar com vocês, morrendo de vontade de estar aí, de fazer lançamento. Vocês sabem que eu tenho um lançamento que prevê ou melhor, eu tenho um projeto que prevê lançamento do livro aí na Europa, mas desse jeito que a gente anda, não sei, né? Mas a gente vai dar um jeito, né? Que eu espere um Vamos. ano, mas Sim. vamos lá lançar. Sim. E assim, então, obrigada pelo convite. A Gira Brasil é uma editora que publica autores brasileiros e que divulga a literatura brasileira aí na Europa. E isso é muito bacana. Toda e qualquer iniciativa que divulga o livro, a literatura brasileira pelo mundo, para mim é super bem-vinda e, ó, super parabéns, porque é isso que a gente precisa. A literatura brasileira precisa se expandir, precisa se Sim. espalhar pelo mundo todo, né, Ivana? Sim, a gente precisa contar a nossa história, né? Por exemplo, eu tô sabendo que esse projeto aí entre você e Brita é sobre os 20 contos para conhecer os encantados que andam, voam, nadam e se arrastam pelo Brasil. Que livro é esse que conta sobre Alamoá, Boitatá, Bruxa, Caboclo d'Água? Fala pra gente, Cléo, um pouquinho. Então, esse é um projeto que eu e a Brita estamos aí elaborando, maturando já há uns 3 anos. E vamos ver se sai, né? Vamos ver se sai esse livro, que Tomara. é fazer um apanhado desses encantados, dessas lendas do Brasil, e sair um pouco daquelas já conhecidas. Quer dizer, não quer dizer nada. Porque, assim, mesmo eu ia falar, a criança né, que mora no exterior, mas não é só a criança que mora no exterior, não. A criança que mora no Brasil também desconhece muitos dos mitos, melhor, muitas das lendas que vai estar nesse livro, Nos Sim, Encantados do Brasil. Por exemplo, a Lamoa é uma lenda de Fernando de Noronha. Pouquíssima gente conheço. conhece. É, Caboclo d'Água. Então, assim, as crianças, mesmo aqui no Brasil, conhecem as mais tradicionais, né? sim, Boitatá, caipira, caipora, é, saci pererê, assim, é. enfim. Agora, quando você passa para essas lendas menores e que vieram de núcleos, né, muito restritos e Sim, muito particulares, e que não tem essa propagação, essa divulgação, então contato, né? acaba sendo É, surpresa. E é sim. isso que a gente está preparando, uma grande surpresa para as crianças aí da Europa, que vão estar acompanhadas de 20 encantados, 20 Nossa, monstros. já E quero. adorei essa sua apresentação aí, que nadam, voam, se arrastam, porque é isso, né? É isso. O imaginário do Brasil, sabe? Os mitos, eles são. Tinha alguém que falou isso, algum historiador falou isso, não é minha esse conceito, mas eu acho ótimo que ele fala assim que a Yara deve ser e os outros nadadores devem ser campeões de nado, né? Porque estão aí todos os rios, né, do Sim, Brasil. E esses encantados é isso, é. alguns voam, migram do sul para o É. norte, Cada, né? cada, Outros assombram, é assim, são assombram acontecimentos, pescadores. acontecimentos que a gente nem imagina e eles estão, né? O que a gente já conhece, né? Que é o Saci, enfim, os mais assim, ok, mas esses com esses nomes, mulher de 7 metros, tem coisa que eu nunca ouvi falar. Eu quero esse livro para mim também. É. Não, vai ficar um livro bem interessante, viu? Vai Vai. ficar bem bacana. E é
E esse material, eu queria contar para vocês em primeira mão. Então, as crianças aí da Europa vão ter a possibilidade de ter esse livro impresso, o que é muito especial, né, gente? Você ter um livro na mão, ter... Sabe? Gente, caiu tudo. Tá tudo bem, tá tudo bem. Acontece. Tá tudo bem. Tá. Você sabe que eu não tenho suporte para celular porque eu uso muito pouco. Então, aí, A vai ficar um plataforma, pouquinho né? Tá aqui. tudo bem. Tá ótimo. Pronto. Falando do livro, né? Que o Sim, livro tem cheiro. Livro cheiro. tem cheiro. Isso é uma coisa fantástica. Livro novo tem um cheiro especial. Calma, Adri! Opa, foi só a câmera que caiu, eu estou aqui Não ri, inteira. mas passo bem. E porque isso eu estou falando para falar o que vem depois. Sim. Porque esse mesmo material que as crianças, que vocês aí da Europa vão ter impresso, vai sair aqui no Brasil em audiolivro pela Storytel. Nossa. Eu vou dar essa notícia em primeira mão, nem falei com eles, nem sei se pode ou não, mas acho que pode, porque já está na boca do lançamento. Tá. Eu peguei, na verdade, 10 episódios chamados, o programa é Contos de Niná. Então, são 10 episódios, cada episódio traz uma temática, vamos dizer assim. E um deles são os Encantados do Brasil. Então, além do papel, as crianças vão poder, crianças vão poder ter essas lendas narradas por mim em áudio. E eu me divirto, né, Ivana? Eu me divirto narrando. A gente mergulha na narração, né? É muito bom. Eu amo. Que gostoso. Cléo, super valeu ouvir você falar desse projeto que está em andamento. É uma coisa que a gente queria muito anunciar aqui, deixar para a mídia, né? Que é a nossa plataforma no momento nutrida dessas informações, dessas coisas novas que estão vindo. Mas eu queria que você falasse um pouquinho da Cléo, né? Profissão, início da carreira, como é que você ingressou nessa área. Tudo isso para começar muito bem a nossa live, assim, para saber de você, né? De que forma você ingressou na área literária? Quando foi que você falou, vou escrever, tive um clique, ou não, eu vou atuar, e depois pulei para a escrita? Como foi isso? Então, eu costumo dizer, e quem já me viu aí em outras conversas, deve conhecer um pouquinho da história, eu digo que eu tenho um caso de amor com as palavras desde os meus 3 anos e meio. Eu li aos 3 anos e meio. E simplesmente porque eu acompanhava minha mãe à escola. Eu sou do interior de Santa Catarina, né, de um vilarejo, no Vale do Rio do Peixe, Santa Catarina. Minha mãe era professora, e para eu não ficar em casa, eu acompanhava, ia com ela para a escola. Então, a leitura, a escrita, a palavra, ela entrou na minha vida meio que por osmose. Eu fui me metendo, né? Me enfiando no meio dos livros. Eu tinha livros em casa, né? Tinha 2, eu falo que eu fui uma menina muito rica, porque eu tinha 2 estantes de livro. E nesses livros, eu mergulhava nessas histórias, eu dava um mergulho em todas elas. E eu acho que vem daí esse meu desejo, né, de ser uma contadora de histórias, de ser uma escritora. Eu tinha uns 8 anos, quando em Santa Catarina ainda, em Concórdia, eu participava de um programa de rádio, um programa de catecismo na rádio da cidade. Então, eu nem lembrava isso, olha que coisa louca, porque eu não lembrava dessa história. E aí, há anos, coisa de 10 ou mais anos, eu fui para Santa Catarina ministrar uma oficina de contação de história para o SESC. Sim. E aí, uma senhora chegou e falou assim, Cléo, você sabe que eu te ouvia na rádio, e aí falou o nome da rádio, a data. Aí eu falei, como? Nossa. Ela falou, quando você
apresentava o catecismo na rádio. Eu falei, minha nossa, é mesmo? Olha só! Aí eu puxei, a minha memória foi lá atrás, e eu lembrei, porque eu morei um período da minha vida muito pequeno, nessa cidade, Concórdia, em Santa Catarina. Sim. E eu lembro disso, eu apresentava o catecismo. Então, assim, você vê que a coisa da comunicação, ela sempre foi muito presente. Sim. E aí, profissionalmente, como que a coisa se desenvolveu? Naquele momento de o que você vai ser quando crescer, apareceu advogada, médica, jornalista. Cheguei, inclusive, a entrar na faculdade de jornalismo em São Paulo. Tipo, segundo, terceiro lugar da FMU, né? E não fiz. Advocacia, nem pensar. Medicina, imagina, não tem nada a ver. Eu desmaio ao ver sangue. Porém, a palavra sempre estava muito presente. E quando eu vim para Curitiba para fazer, na época era científico, e decidi que faculdade eu ia fazer, eu fui tragada pelo teatro. E aí percebi que a minha história estava aí, a minha história estava na palavra, na comunicação. Fiz escola de teatro na Fundação Teatro Guaíra. Logo depois eu mudei para São Paulo, fazendo teatro. Então, e comecei a fazer faculdade de artes, de belas artes, lá na Pinacoteca. Pinacoteca do Estado. Aí foi um mergulho, né? Teatro. Aí do teatro como atriz, eu comecei a escrever teatro para criança. Depois que eu escrevi teatro para criança, eu comecei a dirigir teatro para criança. Então foi assim, foi uma trajetória sempre ligada com a palavra, sempre. Atriz, autora, diretora, e comecei a contar história. E em seguida, no que eu comecei a contar história, em seguida eu fui escrever, é uma história bem bacana essa, e uma das protagonistas dessa história é Tatiana Belink, autora que morreu recentemente e que tem, né, dezenas de livros. Eu estava fazendo teatro, dirigindo, e a Tatiana era crítica de teatro, acho que no Jornal da Tarde, do Grupo Estado. E ela sempre super presente, eu ia lá e pedi opinião. E um dia eu fui apresentar um roteiro para ela, ver se aquele roteiro daria uma boa peça de teatro. Ela falou, claro que dá, mas isso aqui já é um livro para criança. Você já pensou nisso? Não. Eu falei, não. Ela falou, é só elaborar um pouquinho e você tem um livro na mão, Cléo. Esse livro chama-se Dorminhoco. É o meu primeiro livro e que, inclusive, tem uma dedicatória para ela. Exatamente. E aí, comecei a escrever. Então, foi assim, sabe, as coisas foram se mesclando. E aí, não parei mais de escrever. O teatro, ele foi deixado de lado. A última peça que eu dirigi foi Luna, em São Paulo, que foi um super sucesso. A gente fez temporada no Hilton, temporada no Paulo Eiró, temporada no Arthur Azevedo da Moca, teatros da prefeitura. Aí eu deixei o teatro de lado e comecei a contar a história, porque chegou uma hora que eu me senti muito cansada de dirigir teatro. Na verdade, assim, teatro é muito bacana, você ter um grupo, mas teatro lida muito, acho que qualquer arte, não é só o teatro. Eu vou me redimir da minha colocação. A arte, ela expõe o ego das pessoas. E se a pessoa não tem um dimensionamento deste ego, vira, sabe, vira um estrelismo, E chegou uma hora que eu não tinha mais paciência para lidar com esse ego de atores, sabe? Aí eu falei, quer saber? Cansei. Você tem alguém que é estrela aqui? A estrela sou eu. Eu vou cuidar da minha própria vida. Ai, que linda! Né? Bem E isso. estrela brilhante. E aí eu comecei a contar história. Então, assim, a questão da palavra veio, a comunicação sempre desde cedo. Eu sempre escrevia, porque nessa mesma época aí do rádio, do programa de rádio,
eu ganhei um concurso do Dia da Ave em Santa Catarina. Eu não lembro direito se esse concurso era estadual, era regional, mas eu lembro que foi um prêmio, assim, sabe, um acontecimento, que era uma redação do Dia da Ave. Só que, assim, claro, tinha uma pegada literária, né? Sim, Então, você vê que a comunicação, ela sempre esteve presente. Então, do teatro como atriz, eu sim. comecei a escrever, dirigir. Do teatro, eu passei para narração, para contação de história, para narração de história. Da narração de história, eu comecei a escrever literatura, e aí não parei mais, né? E agora, não sei se você está acompanhando, eu estou com uma pegada meia de atriz de novo, né? Porque eu estou me metendo aí nesses Os vídeos que eu estou fazendo. vídeos. E aí a Nossa, que ideia tudo. é colocar o meu livro numa outra linguagem, né? Sim. Nossa, Cleo, que assim, ó, dá para entender que foi um processo muito natural. Uma coisa foi levando a outra, mas a escrita estava sempre envolvida. Ai, Sempre, sempre. que E legal. você vê que é muito curioso quando eu passo a olhar assim a minha vida, porque assim, eu estava com o pé na televisão, né? Eu cheguei a fazer parte de elenco de um novelão aí, sabe? E desisti e caí fora. E, inclusive, o teatro profissional. Eu fiz peças, assim, fiz lição de anatomia em 1979, que era, assim, o maior sucesso do teatro nacional, porque foi o primeiro nu depois da abertura, Sim, depois da abertura política, né, da queda da AI-5. Então, foi o primeiro nu do teatro, era assim, para poder uau, fazer lição de de novo, anatomia, liberdade, né? e Aquele trabalhava. meio que grito de guerra nosso que estava entalado, né? Aham. E lição de anatomia fez muito sucesso. Assim, lotava teatros de 1.200 lugares, 1.500 lugares, Palácio das Artes em Belo Horizonte, Léo! lotado. E eu fazia e caí fora para fazer, para dirigir, para falar as minhas próprias coisas. E a televisão foi a mesma coisa. E aí eu fico vendo, né, algumas atrizes da minha geração que estão aí, né, Sim, super, né, num lugar de destaque como atriz, que eu estava nesse caminho, eu estava dentro da televisão, né? E sim. resolvi sair fora. E aí eu percebo que, na verdade, a literatura era a grande jogada, era a grande pegada, era o É, grande caminho, era a literatura, é. porque a palavra, ela sempre, essa palavra escrita, e mais do que a palavra escrita, falar aquilo que eu quero falar. Porque Isso. no Essa teatro liberdade, né? ou na televisão, você fala o que o outro Outro que. escreve. Né? Uhum. E quando eu escrevo, eu falo o que eu quero. Ih, Frank Sinatra, em My Way. Que linda! Nossa, gente, que tudo. Essa história, esse começo. Bom, ok. Vou misturar agora o tema 2 e o tema 3, que é processo Tá bom. criativo e inspiração. Porque é ok, a gente viu como a Cleo entrou, como que ela desenvolveu o lado, por que que acabou escolhendo um e indo para o outro, né? O que que acabou, na verdade, no processo natural, indo para a literatura, que foi assim, aquele grito de liberdade mesmo, né? Vou fazer do jeito que eu quero, que eu gosto, preciso me expressar, vou usar as ferramentas que eu tenho e falar sobre, né? Então, assim, sempre que nós falamos de livros, a primeira pessoa que nós pensamos é no autor, cujo nome está sempre na capa, né? Então, eu pego um livro, tá lá. Cleo Busato, Débora Calácia, que eu conversei ontem, Jamile. Mas são muitos os profissionais que fazem esse livro acontecer, né? Tem o ilustrador, tem o capista, tem a dona da editora, que é a Brita, que vai lá e faz o livro acontecer. Então, eu queria entender assim, como é o processo criativo da Cleo, como você recebe essas informações, de que maneira
esse brief inicial chega até você? Quais os passos seguintes? Até você finalizar mesmo a sua participação e falar, bom, a partir de agora depende mais dessa etapa e a minha etapa está concluída. E a inspiração, né? A gente conhece muitos profissionais que atuam no meio artístico, sejam criando, escrevendo, desenhando, ilustrando, dirigindo teatro, né? E aí, assim, uma curiosidade que a gente sempre tem, quem está aqui de ouvinte tem, é entender de onde vem tanta inspiração. Tem gente que fala, se eu não fizer exercício, eu não consigo me inspirar. Se eu não ler, por exemplo, a Débora falou que está lendo 4 livros diferentes, depende do momento que ela está vivendo. A Regina Duarte fala que ela olha na janela, ela já tem uma... Regina Duarte, perdão, Regina Drummond. Olha na janela e já tem uma inspiração. Então, assim, a gente quer ouvir da Cleo, como que funciona para a Cleo o processo criativo e a inspiração. Uhum. Você falou uma coisa muito importante. A maioria dos leitores não tem noção Não. de como, do que abrange, do que é composto, das etapas necessárias para se produzir um livro. Um livro é um trabalho de equipe. Existe o meu trabalho solitário, aqui sozinha, que eu falo sempre que o meu processo criativo ele tem 2 momentos. Um primeiro, que é aqui na minha solidão, criando os personagens, criando as histórias, seja qual for a inspiração, seja qual foi o caminho que ela tomou, né, para chegar até aqui e para eu conseguir materializar isso, colocando palavras numa tela em branco, que é uma loucura isso, que a gente fala daqui a pouquinho. Então, que é um processo muito solitário, o processo de criação ele é muito solitário. E tem um segundo momento, e que eu amo, que é esse momento da divulgação, onde eu compartilho com o meu leitor a minha obra. E aí, isso é muito bacana, porque é quando eu tenho um retorno desse leitor. Sim. E é onde eu me nutro para criar novas histórias. Sim. Então, você vê, esse já é uma resposta de onde vem a inspiração. Muitas vezes, a inspiração vem desse contato com o leitor, da conversa com o leitor. E da conversa com o leitor, você olha por aí, dá para ir por aqui, né? Já vem alguma coisa. Então, assim, como que é o meu processo criativo? Quando eu trabalho com uma editora, eu preparo o meu livro e entrego para essa editora. E aí a editora vai fazer todo o processo. Lógico que eu acompanho, né? Eu vou acompanhar essa revisão, eu vou ver se essa revisão está de acordo, se não alterou alguma coisa essencial na minha escrita. Né? Eu vou acompanhar a produção das ilustrações. Eu já tive, por exemplo, situação de um livro onde foram apresentados os primeiros rafes das ilustrações e os personagens não tinham nada a ver com o livro. Né? Aí eu falei, gente, mas a leitura que o ilustrador estava dando não entrava em sintonia com o que eu estava imaginando. Sim. E aí, mas a editora foi super sensível para dizer, vamos mudar o caminho. Né? E a gente mudou o caminho e foi muito legal. Então, o autor acompanha todos esses processos, né? Eu acompanho todos esses processos. Até chegar o livro para mim, né? E dizer, agora volta o processo para mim, porque aí eu vou estar na linha de frente de novo, mas aí para lançar o livro, para fazer o contato, né? Se conectar, com o público, né? Com o leitor. Que gostoso. Na verdade, eu penso assim, né? Agora, esquecendo um pouco que nós estamos na pandemia, vamos lembrar como era antes, porque agora a gente não sabe qual que é o novo normal ainda, né? Então, a gente ainda está caminhando entre 2 mundos aqui. A gente sabe que o digital veio para ficar, a gente tem que se adaptar, mas a gente ainda tem a esperança de
ir numa livraria, num lançamento, pegar o autógrafo, conseguir uma dedicatória, né? Então, nesses momentos, nesses lançamentos, assim, esse contato, né? A pessoa foi lá para te ver, para pegar o seu livro. Isso deve ser um momento muito, muito gostoso, muito gratificante, não, Cléo? Sim, é, a recepção da obra. Nossa, lançamento de livro é lindo, é um momento de muita emoção mesmo, porque é quando você devolve ao leitor, entende aquilo que você recebeu algum dia, seja de qualquer veio, da forma que veio. Nós estávamos falando, né, da coisa da inspiração. A inspiração, ela não tem hora certa, ela não tem local certo para... Não, As musas, acontece. as musas elas se manifestam no tempo delas. Não se força a presença das musas. Porém, para mim, eu tenho a seguinte orientação. Quando as musas estão muito distantes e está difícil delas chegarem, eu sento e começo a escrever. Eu sento e começo a escrever. Não é qualquer coisa. Não é qualquer coisa porque não existe, né, qualquer coisa. Mas eu sento e começo a escrever alguma coisa. Porque a gente sempre tem um assunto, uma ideia que está aqui. E aí, só o fato de você escrever, de você estar no ato criativo, na ação da criação, as coisas começam a dar, tem uma outra dimensão. As histórias começam a se abrir. Existe uma dinamização, uma potencialização da sua escrita. Eu, por exemplo, durante muito tempo, eu fui uma escritora que eu não fazia um esquema inicial do livro. Eu ia escrevendo, ia mudando da maneira que eu achava no momento, aí mudava o livro inteiro quando estava lá na frente. Mudei um pouquinho. As minhas últimas escritas, elas são bem mais sistematizadas. Eu parto da sinopse, eu parto de uma elaboração de capítulos, de assunto de capítulos. Então, eu esquematizei. Também porque eu estou escrevendo textos mais longos. E aí, se eu não tiver isso, nossa, eu vai perco bagunçar o fio. tudo. Sim. Perco o fio. Então, mas ó, quantos mas anos nesse momento... levou para você fazer já mais organizadinho, vamos falar assim, né? Quantos anos levou para você sentir essa necessidade? Não, eu preciso fazer um processo aqui, começo, meio e fim. Ou isso veio também naturalmente? Então, não tem um tempo cronológico, não. Ele veio por uma necessidade. Quando eu escrevi, por exemplo, A Fofa do Terceiro Andar, que foi o meu juvenil, que agora está aí, entrou no PNLD 2020, ou seja, 70 mil adolescentes do Brasil vão estar recebendo esse livro logo, logo. Esse foi um livro que eu senti necessidade de esquematizar, porque senão eu ia me perder no meio do caminho. E cortei muita coisa, cortei assim quase que um quarto do livro original ficou de lado, né? Pode virar outra coisa alguma hora. Mas assim, quanto maior... E outros dois textos que estão aí em leitura, em editoras, também precisaram dessa esquematização. Porém, muitos dos infantis, esse aqui, O Tempo das Coisas, né? Esse livro, ele foi assim, uma hora veio para mim que as coisas têm seu tempo, e eu comecei a escrever e foi rapidamente, não teve esquema, não teve nada. Livro dos Números, Bichos e Flores, mesma coisa. Sabe? Vou fazer uma brincadeira. Um dia eu li, pesquisando nos meus livros
livros antigos, eu vi a brincadeira da sequência acumulativa. Aí, pum, fiz. Foi muito rápido. Tá, Foram criações, concepções muito rápidas, tá. entende? E que não precisou esquematizar nada, né? Sim. Ele veio E aconteceu. porque... Aham. Então não Nossa. tem tempo, tem a necessidade, né, da obra mesmo. Sim, sim. E Caramba, existe um então, tempo, na né? prática, eu acho que é muito mais insight, dependendo do assunto, dependendo do seu momento, que a coisa vai fluindo. Tá. Sim, sim. A intuição nada mais é do que a inspiração nada mais é do que isso, né? Um É. insight em algum momento de alguma coisa. Eu lembro muito bem da Fofa, por exemplo. Eu estava em disciplina lá na UFSC, na Federal de Santa Catarina. Quando eu li uma notícia de manhã, foi uma época em que a bulimia estava muito, o tema bulimia estava muito forte, meninas morrendo de bulimia, e um patrulhamento ideológico, sabe, para o corpo, em cima da magreza, do corpo Sei, perfeito. Eu falei, gente, mas isso é uma ditadura, sabe? corpo. Ah, vou escrever alguma coisa sobre uma menina gorda. Pronto. Pronto. Essa foi a intuição, né? Tá. Então, eu acho que a inspiração, Tá tudo todo pode nos momento na inspirar. nossa frente, né? É. Depende o. E se a gente tá, na verdade, tem uma coisa que eu penso o seguinte: quando a gente está inteira, quando a gente está no centro, sabe? Quando a gente está em harmonia com o mundo, você está o tempo todo se inspirando nas coisas, porque você acaba tendo uma existência muito criativa, né? Isso. Uma prática. A criatividade, Criativo. ela vira uma prática. É. Então, você está o tempo todo, sabe? Nossa, isso. Ah, mas quem sabe eu vou fazer. Então, eu vou fazer pequenos vídeos de frases dos meus livros, como é essa campanha que eu estou fazendo agora no mês de abril, né? Que são Uhum. frases que estão ou dentro do livro, ou que veio na minha cabeça. Tá. Essa última, né? Essa que está no ar agora, em tempos de pandemia, pedacinhos de carinho virtual. Ai, tô É, adorando. então, está gostando, Brita? Tô adorando. Pois é. Então, assim, são coisinhas, né? Ah, vou fazer isso. Ah, então, quando você está inteira, quando você está, né, na sua companhia, harmonicamente na sua companhia, tudo vira Tudo. inspiração. É, tem razão. É. Né? Nossa, muito bom esse seu relato. Totalmente diferente de todas as autoras que eu conversei, Cleo. Por isso que, assim, cada uma é única, Cada né? um é único, né? É. Cada um é único. Olha só, o Com as próximo suas tema. particularidades, né? Cada um com as Isso, suas particularidades. exatamente. O próximo tema nosso é leitura. Então, assim, falando especificamente sobre livros, mas ainda dentro do tema inspiração. Quando você não está trabalhando em um projeto, tô tranquila, meus projetos todos foram entregues, aqui tô vida que segue. Que gênero literário você gosta de ler? Você procura consumir mais daquele estilo no qual você trabalha, ou você busca outros gêneros justamente para abrir mesmo e, né, fazer aquela tirar a venda e não ficar só trabalhando dentro do mesmo gênero, até porque você tem infanto-juvenil, infantil, você tá em vários gêneros, né, Cléo? Você não fica só focada em um, né? Então, Hum. conta pra gente esse lance da leitura para a Cléo, como ele funciona? Bom, a leitura é no meu dia a dia, não tem a vida segue, né? É, a vida segue com tudo Com isso. Por livros. exemplo, nesse momento, eu estou assim, em produção de 4 livros, eu estou produzindo 4 livros, tô lançando um deles, que eu vou dar uma canja para vocês. 4 histórias de amor para pequenos
leitores, me acompanhem. Aí, vocês que estão aqui na live, fica ligado que em maio a gente faz o lançamento, daí eu falo mais dele. Então, eu estou com vários projetos ao mesmo tempo. E, ao mesmo tempo, eu leio, né? E leio de tudo que seja bom. Por exemplo, agora eu resolvi estudar Heidegger. Estudar aqui O Ser e o Tempo de Heidegger. Eu estou aqui no início do início, mas eu acho que Heidegger, que mergulhar um pouquinho na filosofia deste sujeito nesse momento, pode me ajudar muito a expandir o meu olhar para o mundo e para as coisas. Então, eu leio literatura que me interessa. Por exemplo, eu tenho um projeto pessoal de ler os Nobels, de ler, né, todos os Nobels de literatura. Tá. Então, assim, o último que eu li foi sobre os ossos dos mortos, de uma polonesa que eu não lembro o nome, de livro vencedor de Oscar, né, de autor vencedor de Oscar. Sim. Então, eu estou o tempo todo lendo, e estou assim, aqui tem uma pilha de livro, tem 3, 6, 7, 8, 9 livros, 10 que eu estou lendo, né, que estão aqui, né, esperando a sua vez ser lido. Então, assim, ler para mim é como tomar café da manhã, que é uma coisa que eu adoro, né? E tem livros, obviamente, que eles... e não tenho problema nenhum em abandonar livro no meio do caminho. Não tenho problema nenhum. Se o livro não me pega... Olha lá, gente. Volta para a prateleira. Por exemplo, tem vários livros aí que estão aqui e que, na época que eu comprei, não dava para ler. Não batia. Sim. Não batia. Né? Não batia. Mas li ele num outro momento. Eu estou vendo aqui a Débora Calácia. Débora, eu não estou lendo os 9 ao mesmo tempo, não, meu bem, senão minha cabeça pira. Os 9 estão aqui na lista para ler, tá? Mas eu estou lendo 2 simultaneamente. Mas dá para ler 4. Claro que dá. Dá para ler 4, tranquilo, sabe? Porque, de repente, você... Aliás, mentira, estou lendo 3 ao mesmo tempo. 3. Estou lendo 3 ao mesmo tempo. Estou lendo de Moyes, que nunca tinha lido, mas me interessou. Estou lendo o Torto Arado, que apesar de toda essa propaganda e prêmio, está patinando. Eu leio 3 páginas por dia e estou lendo Heidegger. E estou lendo... Não tem que sentir culpa não, Débora. Manda ver. E é isso, eu acho que não tem regra para o leitor. O leitor tem que ler o que ele quer na hora que ele quer, abandona livro, repega livro. O importante é que o livro seja o seu companheiro, cara. O importante é que o livro seja aqui. E hoje, gente, eu recebi o retorno da coleção Os Minúsculos de uma leitora de 15 anos. Esse aqui está mais para 9, né? Pessoalzinho de 9, 8, 9, 10 anos. E ela, com 15, ela leu. Me deixou tão feliz, a Larissa, porque ela falou que ela ama a minha literatura. E se tem coisa que me deixa nas nuvens, se tem algo que realmente faz os meus olhos brilharem, é ouvir do leitor que o que eu escrevo lhe fez bem. Que o que eu escrevo chegou para ele uma carga de afetividade que pôde provocar ressonância no seu ser. Ouvir de um leitor, como eu já ouvi, a Fofa me deu muito esse retorno, de que o livro chegou para ela e transformou, né, e ampliou o seu olhar para o mundo, para si próprio, para as coisas. Isso é o grande presente. Aí eu sinto que realmente eu estou no caminho, que a minha casa 10 está... Casa 10 do Zodíaco, tá, gente? Só para saber do que eu estou falando. Roda do Zodíaco, o casa 10 está aqui em cima. É a casa da profissão ou da vocação.
Tá, Quando eu tenho esse retorno, eu sei que eu tá estou funcionando. totalmente conectada com o princípio da minha casa 10, ou seja, a minha vocação, ela está sintonizada com a minha prática. E Nossa, isso me deixa muito. isso não tem preço, né, Cleo? Saber que a gente está fazendo uma coisa que faz a diferença, né, para o outro, né? Não só produzindo, não só ganhando dinheiro, porque todo mundo precisa, mas fazendo esse sentido para o próximo, né? Essa conexão mesmo, né? Que legal. Sim, Então, sim. agora olha Esse é só, o sentido, esse é o sentido da arte, né? a Esse é o arte, sentido da arte. a conexão, né? O nosso próximo tema. Dica para quem quer ingressar a escrever, ingressar nesse meio. Tem dica? Que assim, é o que eu tô vendo com todas as autoras, né? A Débora tá aqui. Ela nasceu, ela mesma fala, eu nasci no meio de duas paredes imensas de livros, então quando eu queria alguma coisa eu ia lá. Outras não tiveram acesso aos livros e por isso. Então, assim, teve gente que cresceu assim. Você leu com 3 anos. Meu E Deus. meio, Olha meio. só. Então, assim, faz muito sentido para mim quando eu ouço vocês falarem isso. Então, agora, eu tenho 40 anos. Eu posso começar a escrever? Tem uma dica para isso? Claro, a gente começa a escrever a qualquer hora, a qualquer momento. É, eu penso o seguinte, com relação às aptidões que nós temos, né? Sim. É, existe isso, existe uma facilidade para alguma coisa. Uhum. Por exemplo, eu não tenho um pensamento lógico muito trabalhado. Eu tenho dificuldade em lidar com as ciências matemáticas, com a física, com a química. Tá. Não dá certo. Eu tenho uma aptidão que é a comunicação, que é a palavra escrita, que é a palavra. Durante muito tempo, eu não entendia como é que as pessoas não sabiam escrever, tinham dificuldade de escrever. Aí eu tive um namorado que uma vez ele foi fazer uma viagem e ele chegou para mim e falou assim: ah, você não quer? Eu queria publicar isso num periódicozinho lá do grupo dele, né, do meio dele. Eu falei: ué, escreve você é quem mais tem a noção do que foi essa viagem para você. Ele falou: mas eu não sei. Eu falei: como não sabe? Ele falou: eu não consigo escrever 2 frases e formar um parágrafo. E aí eu comecei a perceber isso, e mais depois nas minhas formações de professores, que tem pessoas que não têm essa habilidade, Não tem. de fato. É. Então, assim, que escrever não é uma coisa tão fácil quanto eu achava que era, porque eu tenho essa habilidade. Então, É. primeiro, eu acho que as pessoas têm que ver se ela tem essa habilidade, se ela escreve. Bom, se ela escreve, então escreva. A grande dica é essa: escreva. Aprender a escrever se escreve aprendendo e Escrevendo. lendo. E Ah, lendo. Tem que lendo. ler muito, porque a partir da leitura você pode também ter insights do seu próprio estilo. Ah, o que eu quero escrever? Para quem eu quero escrever? Como que eu quero escrever? Né? E que gênero que eu quero escrever? Eu quero escrever romance, quero escrever fantasia, quero escrever para criança, quero escrever para adulto, quero escrever práticas pedagógicas, quero escrever teoria literária, quero escrever crônica. Penso que precisa responder algumas dessas perguntas. Perguntas. Mas talvez o que me ocorre agora, a grande dica é: aprender a escrever se faz escrevendo. Não tem outra. Escrever eu falo para as crianças isso. Escrever e reescrever e reescrever e não ter problema de De riscar novo, tudo e de novo. começar de novo, É. sabe? É isso. Ah, Escrever é uma que delícia. prática. Já quero É escrever. prática. Tá me incentivando, Cleo. Prática. Uhum. É isso mesmo, Ivana. Que Prática, prática, gostoso. prática. Mas É.
A prática leva à excelência, não é? Sim, sim, Olha exatamente. só, o tema 6 é algo que faz parte da nossa vida há mais de um ano. Então, assim, não tem como a gente falar aqui de tanta coisa e deixar o tema pandemia de lado. Eu sei que não agrada a todos, mas é a nossa realidade, né? Aqui a gente vai entrar de novo no 5º lockdown, a partir de segunda-feira até dia 10 de maio. Então, nós não estamos muito diferente de vocês. Claro que aí tá morrendo mais gente, mas aqui o índice de contaminação é altíssimo e faz um solzinho, a galera sai, aglomera e a gente se tranca de novo. Então, assim, esse tema é pesado, mas a gente tem que falar dele, né? Não tem como, porque ele mudou a realidade de todo mundo. Não, ele atingiu alguns positivamente, outros negativamente, a maioria negativamente, diga-se de passagem, pessoas que a gente conhece e grandes negócios, pequenos negócios principalmente, enfim, né? Estamos solidários a todos, claro, mas dentro, né, do seu trabalho e na sua criação, a pandemia te afetou de alguma maneira, Cleo? Muito. É, quando a gente toca nesse assunto, porque eu acho importante a gente sair também, sabe? Esses dias eu estava pensando assim, nesse tempo de trevas, né? Eu preciso buscar coisas que façam sentido pela minha vida. Ouvir música, dançar, cantar, escrever coisas leves, mas eu preciso dar sentido, Sim. porque é muito fácil a gente entrar numa espiral de pessimismo, de depressão, de desesperança, uma desesperança muito forte, porque o momento nos leva a isso. É isso. E nós estamos muito diferentes de vocês, porque as mortes aqui, elas estão disparadas. A gente não tem, bom, vocês sabem, o bater tocar no molhado, bater no molhado, sei lá o que fala, eu esqueci desse provérbio, né? Sim, Nós temos um governo que não está sensibilizado, que sim. nunca esteve sensibilizado, muito pelo contrário, que negou o tempo todo que isso era uma pandemia cruel e avassaladora. A pandemia mudou, sim. Eu acho que tem duas categorias de seres humanos se movendo dentro da pandemia. Sim. Tem aqueles conscientes que percebem o significado dela, a potencialidade mortal que ela carrega, e tudo o que ela nos roubou, e tem aqueles que não estão nem aí, Os sabe? alienados. Que vivem numa outra realidade, que celebram, que vão fazer festa para celebrar não sei o quê, entende? Que continuam se aglomerando aqui em Curitiba também. Final de semana, a gente saiu de um lockdown de 15 dias, que é pouco, nós fizemos pouco lockdown. Esse final de semana, as praças ficaram cheias, passeatas, e todo mundo sem máscara. Então, assim, daí tem esse outro grupo, que são os que vivem uma outra realidade, que não é essa realidade pandêmica que a gente está vivendo. E isso é muito triste, porque a gente não consegue falar a mesma língua. E isso eu sinto que é um movimento mundial. Não é de Brasil, como você falou. Fez sozinho, todo mundo lá fora. Tem uma amiga da Áustria que fala, nossa, ela teve aqui o ano passado. Aqui todo mundo usa máscara. Na Áustria, imagina, as pessoas não sabem para colocar máscara. Enfim, a humanidade, ela está, eu acho que dividida nesses dois segmentos. Muito bem. O que a pandemia alterou na minha forma de ser? Sim. Ela trouxe reflexões muito importantes e que vieram e que geraram algo positivo. Por exemplo, uma delas foi realmente eu mergulhar nos conteúdos digitais,
nas redes, porque até então eu passava, largava, mas esse contato, isso que nós estamos fazendo agora, não existia na minha vida antes da pandemia, apesar de que lives já existiam. Sim. Por exemplo, foi a primeira vez que eu dei uma oficina digital, foi em maio do ano passado. Uma oficina de formação de contadores de história totalmente digital. Quando o coordenador da Oswaldo de Andrade, da Oficina Cultural Oswaldo de Andrade de São Paulo, me propôs, eu falei, gente, mas como que vai ser isso? Essa minha oficina é totalmente, né, é totalmente prática. Ele falou, Cléo, você vai saber como fazer. Fiz, sabe? 20 horas de uma oficina digital. Então, a gente vai descobrindo outras formas. O que nada substitui a presença. Nada substitui o toque. Né? Não substitui. Olho, Mas né? isso existe. Mas existe. Existe, tanto é que eu estou aqui, tem outras pessoas aí do lado nos assistindo. Então, isso foi uma coisa, mas talvez o mais importante foi, mais uma vez, entrar em contato com a minha fragilidade, com a minha finitude e mudar alguns aspectos da minha vida. Como, por exemplo, aprender a dar pausas, aprender a parar, que era algo que eu não fazia. Aprendi um pouco, porque o trabalho dobrou. Né? O trabalho dobrou. Tem o mas ao assim, vivo e aqui, né? Mas eu aprendi a dar pausas. Eu aprendi a dar uma pausa maior do que eu já estava. Eu tenho algumas práticas, né, na minha vida, e uma delas é a meditação. A meditação é algo que há anos, 10 anos, eu faço diariamente, né? Então eu tenho uma rotina diária onde a meditação ela faz parte, nem que seja 10 minutos. Então já existia essa pausa. Porém, não existia, por exemplo, eu nunca desligava o computador antes das 11, meia-noite. Agora eu desligo 8 horas da noite, no máximo. Olha! Ponto né? positivo. Eu escrevi à noite, não quero mais, sabe? Porque aí, e isso, olha que interessante, e isso me leva a um mergulho em mim e o contato com o vazio que está em mim. Então, isso fez assim uma reviravolta interna, porque eu percebi os vazios que eu tenho dentro de mim. E eu tive que fazer contato com esse né? vazio. A gente vai preenchendo com, estou muito ocupada, tenho que escrever, eu tenho que entregar tal coisa. Só que a gente não faz o olhar, né? O inverso. Exatamente. E a gente não dá esse espaço para encontrar o vazio dentro de nós mesmos. E isso é muito perigoso, porque tem uma historinha zen, né, que eu gosto muito, que é um rapaz chega na casa de um mestre em busca de conhecimento. Aí o mestre, um mestre zen muito conhecido, aí o cara o mestre zen coloca ele lá no canto e vai tocar a vida dele. E o rapaz chega de manhã e já é meio-dia, nada do cara conversar com ele, e quando ele já estava angustiado, quando chega 5 horas da tarde, vem o mestre com uma xícara de chá, o bolinho, e começa a encher, começa a verter líquido para dentro da xícara. E a xícara vai enchendo e transborda, o líquido transborda e continua transbordando, e o mestre continua servindo. Aí o rapaz fala, mas mestre, veja, a xícara já está cheia, o líquido está transbordando. Aí ele fala, assim é conosco, assim é com você. Enquanto você esvaziar, não dá para encher novamente. Não entra mais nada. Quando você está cheio, não tem mais espaço. E é um pouquinho isso, né, que
que eu vejo e que eu tento e que eu estou aprendendo nesse momento a ficar com o vazio, a andar de mãos dadas com o vazio que há em mim e não ficar na ânsia de preenchê-lo. Deixa ele ali, vou falar com ele, fala comigo, quero saber como é que eu posso resolver isso, ou se eu tenho que resolver, ou deixar ele ali. A gente não sabe, né? Às vezes não tem, né? Não, Às vezes não tem. não. Ele faz parte, né? Ele É, é inerente ao é, ser. Né? a Ele é, gente iner... precisa ele é, dele, ele talvez. é, ele é... Exato. Ele é inerente ao ser. E uma das coisas muito legais, né, que assim, logo de cara, na introdução aliás, do apresentador do Heidegger, que o Heidegger fala muito sobre a questão do salto do olhar, né, da Sim. importância desse salto de olhar, né, que é um horizonte de preparação para uma outra compreensão. Olha que interessante. Então, esse salto do olhar que nos prepara para uma outra compreensão das coisas, de nós mesmos, da vida. E isso passa para a sua escrita, isso passa para a minha literatura. Por Eu ia exemplo, falar nesse agora, momento, você, com toda essa é, inspiração, com toda essa nesse abertura, momento na hora de criar, parando, isso vem. Né? Nesse momento, eu estou me preparando para lançar um livro para adulto. Né? Então, é um momento que vai... E eu não tenho isso, Cléo é escritora para criança, Cléo é escritora para adolescente. Não, eu escrevo para quem se convoca naquele momento. tá. Eu tenho aí um livro adulto para ser lançado a qualquer momento, né? Que foi a minha reflexão de... Uhum. Olha só, a Nef Amorim tá falando aqui pra gente. Fantástico. Porque agora no final a Ah, gente fez uma super reflexão do todo, né? Toda essa sua vivência. Eu até mudei nossa trilha sonora aqui para uma coisa mais zen. Aqui na Alemanha é fim de noite. Falamos da meditação. Assim, eu comecei a fazer tem alguns anos também e minha filha esses dias perguntou: mãe, é verdade que quando você tá lá quietinha, você consegue voar? Que linda! Eu quase dei um beijo nela nessa hora, né? Daí eu falei, que idade ela tem, Ivana? ela tem 9. Oh, É, sim, minha filha, mamãe boa. aí eu falei, sim, porque eu tinha outro significado. Eu pensava no zerar a cabeça, no livrar para depois encher de novo, igual essa forma que você explicou agora. E aí, a gente andando de bicicleta, assim, domingo, ela falou: é verdade que daí dá para voar? Ah, aí é verdade! Então, assim, depende, né? Depende da sua intenção, depende do nosso vazio, se a gente está deixando ele falar também um pouco, né? E olha, Uhum. eu quero agradecer. Vou começar os nossos agradecimentos, os nossos encerramentos. Quem tiver pergunta para Cléo, por favor, pode fazer. Tá aberto aqui. Cléo, se você quiser falar de algum projeto seu, quiser mostrar mais alguma coisa, fica à vontade. Tudo seu. Quero sim. Tá. Eu quero, para quem não conhece, então eu quero mostrar histórias que eu gosto de contar, tá bom, gente? Que são contos muito legais para narradores, contadores de história. A coleção Os Minúsculos, que é composta de 5 livros, mas vem todos juntos, que também é bem bacana para fazer, principalmente um trabalho mais de reflexão, né, com as crianças já saindo, né, entrando para a adolescência. Esses 2 aqui para os pequeninos, tá bom? Tá. E os meus livros, eles estão à venda na Amazon, tá, gente? Todos. Estão todos lá na Amazon. E aí, convidar vocês... William! Olá, boa tarde. Que bom você por aqui. Obrigada. E convidar vocês para o lançamento, tá, Ivana?
do Quatro Histórias de Amor para Pequenos Leitores, que vai ser em maio, mas ainda não tenho uma data estabelecida, tá, gente? Mas maio temos coisa nova na praça. É lindo. O livro é um grande poema. É uma história para almas, para espíritos sensíveis, Ah, né? que lindo! Que É lindo, é lindo! lindo. E Bom, muito afim de levar os livros ali para a Europa, levar os livros para vocês. vem, por favor, a gente quer muito te receber aqui. Se Deus quiser, tudo isso vai passar e a gente vai se encontrar. Com certeza, vai sim. Eu só tenho a agradecer mesmo, Bem, sabe, Ana? Só tenho a agradecer essa conversa gostosa. também. Eu quero, na verdade, falar que foi uma oportunidade muito legal, né? De falar com você. Eu sempre te admirei. Antes até da Brita falar seu nome para mim, eu já vi alguns vídeos seus, inclusive um que você me mandou, que é como incentivar a leitura infantil, né? Que exemplos dá, por que caminho ir. Então, assim, os seus conteúdos não são conteúdos rasos, são conteúdos profundos que fazem a diferença, que geram conexão. E é isso que a gente quer mostrar aqui também, não só do lado da editora, mas mostrar que a gente tem esse tipo de parceiro da sua altura. Então, muito obrigada. Eu desejo aí um bom finalzinho de tarde para vocês todos, para Obrigada. você, Léo. E a gente marca o próximo encontro. Quem sabe uma oficina aqui com a Cleo, por que não? Claro, com Então, certeza. muito Estou obrigada. aqui. Estamos juntas. Obrigada, um beijo para todos. Boa noite aí para vocês. E Obrigada. até uma próxima. Até uma próxima. Obrigada, obrigada, Tchau, pessoal. Débora. Tchau, tchau. A Para quem Débora, muito chegou agora, obrigada, ela vai Débora. ficar gravada, tá bom? Um beijão para Ok. todos. Beijo. Tchau, beijo.